Olá! Espero, como sempre, né, que estejam todos muito bem e dispostos a acompanhar mais um vídeo aqui, né, do nosso estudo sobre as noções básicas do tarô. E hoje o arquétipo, o arcano, a carta que a gente vai estudar é o Papa. Eilo, aqui no tarô de Marsella, e o Hierofante no tarô mitológico. E como sempre, né, no intuito de criar uma conexão inicial com esse arquétipo, a gente vai ler aqui uma poesia, como a gente sempre tem feito em todos os outros arquétipos, né? E hoje o título dessa poesia é O Papa, de Zildo Galo. Senhor que liga os mundos celestial e terreno, e que com sua mão direita nos entrega as bênçãos divinas que passam sob seu cetro, sustentando em sua mão esquerda, com uma antena apontada para o alto, ao infinito, a captar as vibrações mais sutis, ainda imperceptíveis aos nossos sentidos comuns de mortais, humildemente, com os joelhos ao chão, pedimos. Traga-nos o reino de Deus à nossa terra, às nossas moradas, aos nossos corações. Câmaras secretas onde se encontram os tronos divinos da diamantina e indivisível unidade, para que seja feita a sua vontade. A vontade divina é que mereçamos e tenhamos todos, grandes e pequenos, o pão nosso de cada dia, que nos alimenta a carne, e o pão do Espírito Santo, que nos dá força para transcendermos a nossa condição de simples humanos, nascidos do humus, humildemente, do solo, colo, fértil de Gaia, a nossa mãe terra. E aí, a gente agora vai fazer uma retrospectiva rápida, né? Lembrando que na jornada, o louco, ele já se deparou com o mago, né? Ele aprendeu lá aquelas coisas todas que a gente estudou, que o mago ele é o guia espiritual dele, né? Que possibilitou o início da jornada, né? Com a magia, com o poder criativo, de criação, né? E aí ele conheceu a sacerdotisa, ou a papisa, entendeu que é possível, pela dor, né, uma reação positiva, mergulhando no inconsciente. Ele conheceu a imperatriz, né, a deusa da prosperidade, né, a mãe da Perséfone. Depois ele se deparou com o imperador, entendeu que às vezes é necessário a gente manter as situações sob controle, né? Enfim. E agora ele se depara com o arquétipo do Papa. E vamos ver então o que o louco vai aprender com o Papa.
E no caso desse arcano, do Papa, cabe a gente fazer uma observação sobre o número dele. Ele é o quinto arcano, né, que o louco encontra na jornada. É o número 5. Simbolicamente, no tarot tudo é simbólico, o que significa esse número 5? Significa que o Papa traz, né, apresenta para o louco um elemento além dos 4 elementos que a gente já conhece, né? Os elementos do fogo, da terra, do ar e da água. Além desses 4, tem um outro elemento, né? E por estar associado ao 5, além de ser o quinto elemento, trata-se de um elemento quintessenciado, né? Um elemento, quando comparado aos outros 4, bem mais sutil, etéreo, né? E a gente está falando da questão do espírito. Então o Papa vem apresentar ao louco essa nova dimensão, né? Uma dimensão espiritual que ele antes ele não conhecia ainda. E nunca é demais lembrar que para a gente, né, a questão espiritual, nós já falamos isso algumas vezes, que a gente está se remetendo às questões de acesso aos arquétipos, né, via ancestralidade. Então, para a gente, essa questão do espiritual se juntar aos 4 elementos nos remete a um movimento que também a gente já conhece, que os arquétipos fazem, né? Eles chegam pelo inconsciente coletivo e por meio dos símbolos, eles adentram o inconsciente pessoal e aí vão até o consciente, que é onde se encontra as 4 funções básicas psicológicas, né? Pensamento, sentimento, intuição e sensação. E aí essa nova perspectiva, né, do elemento espiritual, ela vem se somar às concepções já previamente apreendidas pelo louco nas suas experiências ao se deparar com os outros 4 arquétipos na sua jornada. E aí, portanto, o Papa traz essa questão da religiosidade para o louco, que era uma coisa que ele ainda não conhecia. E aí, como que se dá esse processo, né, da construção dessa religiosidade? Como esse tipo de conceito, repito, está muito ligado aos arquétipos e à ancestralidade, a gente vai fazer aqui um caminhar, né? um caminhar histórico para trazer como que esses conceitos foram construídos, baseados, fundamentados na experiência material que os homens primitivos experimentaram na linha do tempo histórico. Então, como os homens primitivos não compreendiam os fenômenos naturais, eles atribuíam a divindades. Eles criavam essa noção simbolicamente na imaginação deles, né? Porque os arquétipos representam categorias da imaginação, a gente também já viu isso, e aí eles começaram a construir essa questão da religiosidade, que para a gente vai remeter à ancestralidade, dos quais somos herdeiros dos arquétipos. Então, um exemplo que eu trouxe aqui desses fenômenos naturais, né, a questão das trevas, do calor, do frio,
né? Porque os homens primitivos, eles viviam ao relento, né? Ao léu. Não tinham casas, não tinham nada. Eles viviam se locomovendo nos habitats à procura de meios de subsistência, né? Então, eles tinham muito contato com a natureza, né? Bem diferente do que o homem atual, né? E eles, então, entendiam que havia alguma divindade, né, controlando esses fenômenos naturais. Esse casal já está ficando conhecido nosso, né? Eu gosto muito deles. Eu tenho uma simpatia muito grande por eles. Então, nessa época aí, desses nossos amigos, né? Desses nossos ancestrais queridos, que nos herdaram essa fortuna chamada arquétipo, né? Eles viviam, então, como coletores, né? E caçadores, né? Era assim que a riqueza da humanidade era produzida, bem diferente dos moldes atuais, né? Então, conforme eu havia dito, em função do modo como eles operavam, do modo como eles conseguiam a sobrevivência, é, trazia uma estreita relação deles com a natureza. E, consequentemente, por ser algo muito importante, porque afetava, né? Em muitas situações oferecia risco, né? Raios, tempestades. Então eles começaram a atribuir isso a deuses. E dessa forma, no imaginário, a questão da religiosidade trazida pelo Papa, pelo arquétipo do Papa, começou a ser construída pela humanidade. E aí, como isso tem muito tempo, né? Nessa época aí, os homens deixaram de ser nômades há cerca de 12 mil anos atrás, né? Então, o tempo é bastante longo. E aí, se a gente imaginar que essa ligação seria simbolicamente entre o céu e a terra, né? Então, o que está no alto entraria em contato, né? Esse quinto elemento, e teria uma energia potencial muito grande de movimento, né? De cima para baixo. Como no nosso caso aqui no tarô, a coisa é invertida, o que está em cima está embaixo, né? A via de acesso dos arquétipos é pelo inconsciente, então ela vem com muita energia. E quanto mais antigo, mais embaixo. Simbolicamente, mais no céu, né? Então a energia, né, potencial desses arquétipos, quanto mais velhos, mais fortes eles são, né? Então, nesse movimento interior, quanto mais profundo a gente conseguir ir em relação à ancestralidade, maior vai ser o nosso ganho em termos de domínio do consciente no inconsciente, né? Porque o que a gente quer é realizar o processo da individuação via autoconhecimento. E o tarô, ele entra aí como uma ferramenta muito potente para facilitar esse processo. Para a gente ter uma ideia de quão antigo é esse início dessa construção da religiosidade pela humanidade, existe um templo muito famoso na Turquia, chamado Göbekli Tepe, que foi encontrado por arqueólogos, né? E por aqueles métodos que eles realizam lá, a idade, né, das coisas, eles
presumiram então que isso daí foi do tempo de 10.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 12.000 anos atrás, mais ou menos. Justamente naquela época em que os homens ainda eram nômades e estavam deixando de ser nômades para ser sedentários, uma transição. E aí, esses estudos concluíram que essas ruínas aqui se tratam de um templo religioso, onde rituais, cerimônias eram realizadas para cultuar esses deuses que foram sendo criados historicamente em função da vida material que esses homens levavam, e isso influenciava o imaginário deles, e eles foram associando os fenômenos naturais com divindades, né? Então é muito interessante esse tempo, pelo tempo que ele tem, né? Então é muito, muito, muito antigo mesmo. Então, quanto mais antigo o arquétipo, mais forte ele é. E aí, exatamente nessa época, os seres humanos, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, né? Porque eles migravam, né, de um lugar para o outro. Quando os recursos acabavam, eles migravam atrás de novos recursos de subsistência. E aí chegaram na região da Mesopotâmia, onde era uma região onde existem aqueles 3 rios, né? O rio Tigres, o Eufrates e o Nilo, e eles ali perceberam que eles podiam se estabelecer, né? Porque eles começaram a compreender, a lidar melhor com essa questão da natureza, e se fixaram ali. E aí eles começaram os processos de cultivar alimentos, né? E domesticar animais. Então eles não precisavam mais viver como nômades, e isso foi um ganho absurdo em termos de qualidade de vida, né? Aí começaram as ideias de construção de casas, né? Já não precisavam mais viver em cavernas, né? O senso de cooperação por agrupamentos, né? De comunidades também facilitava na questão de defesa, né? De inimigos e etc. Então, nessa época, o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, né? Esse termo aqui de sedentário não tem nada a ver com o sedentarismo que a gente se remete hoje, né? De quem não faz exercício físico, etc. O sedentarismo aí tem o sentido do oposto ao ato de ser nômade. Ok? E aí, para vocês perceberem como que essas construções elas se dão exatamente fundamentadas na materialidade, na historicidade da vida do ser humano, né? Com a migração do estilo de vida de nômade para sedentário e com o aparecimento da agricultura, eles criaram no imaginário uma deusa que era responsável pela agricultura, que é a Deméter, né? E aí a gente já está entrando no período lá da mitologia, né? Então, a questão do cultivo, né? Dos itens de sobrevivência, no caso aqui do milho e do trigo, que era o que dava lá naquela região, eles criaram a figura de uma deusa que protegia, os seres humanos, e lhes davam a fartura, a prosperidade
em termos de colheitas, né? Deméter está muito associado com essa questão da colheita. Não é à toa que ela, no tarô, é a carta da prosperidade, né? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui, o que a gente está fazendo, é um caminho, né, histórico de como essa questão da religiosidade ela foi criada pelos homens. Né? Não é uma coisa que surge do nada. Né? Ela foi sendo construída ao longo do tempo em função das experiências vividas no campo material. Né? E, portanto, experiências históricas. É um processo histórico. A construção da religiosidade humana é um processo histórico. E aí, da mesma forma que os deuses foram criados, a ideia de lideranças espirituais também surgiu. Né? Então, a gente chama esse processo de xamanismo. Né? Algumas pessoas se intitulavam representantes dos deuses, né? E eram muito respeitados, né? Dentro daquele grupo. E eram os xamãs, né? E isso também faz parte desse caminho na criação das questões da religiosidade. Né? A gente já pode prever que a evolução dos xamãs vai chegar na figura do Papa. Né? Essa construção ela vai se aperfeiçoando dentro de realidades materiais, né? E necessidades que os homens passaram a ter, que não ficava mais limitadas ao campo da subsistência, né? Aí entrava a questão de poder, né? De influência política e tal, e aí a gente chega na figura do Papa. Né? Então, os xamãs foi a primeira ideia, né, de construção de pessoas que fariam essa ponte entre o divino e o que está na Terra. Né? E eles começaram a perceber, então, que pela importância que eles tinham na comunidade, que isso lhes trazia uma concentração de poder político. Né? Aí a coisa começa a mudar de configuração. Né? Já não era mais algo puro, né? Já tinha uma mistura aí de sentimentos, de percepções, de interesses, né? Nessa ideia de construção da religiosidade e da figura do Papa. Então, historicamente, e a gente sabe os motivos, né? Mitologia, que é a prima das religiões, é o que antecedeu as religiões, e a religião, elas estão associadas ao poder. Elas não são só isso, mas elas estão associadas ao poder. Então, não tem como a gente separar a questão do poder político, né, da religiosidade, porque isso é uma construção histórica. É algo que se estabeleceu de uma forma muito intrínseca, muito ligada. Né? Uma coisa não consegue subsistir sem a outra. Com o avanço da vida material, né? Com a organização da vida material, quando o ser humano deixou de ser nômade, né? E passou a ser sedentário, com o avanço dessa organização,
deu-se o aparecimento da civilização. E a carta do imperador, como a gente já viu, está ligada a isso, né? Aquela questão de organização, de controle, né? Tal. E essa civilização, em seus primórdios, na época da mitologia grega, ela apareceu na forma da polis. Né? Polis é um modelo de organização de estados, né? Que eram cidades-estados. Elas eram independentes politicamente, mas eram interligadas entre si, formando lá a Grécia. Né? A Grécia não era um império, mas ela era um conjunto de polis. E aí a organização, né, dos grupos sociais humanos vai mudando a sua configuração. Né? E a figura do líder espiritual vai acompanhando tudo isso. Né? Nessa época aqui, os gregos cultuavam vários deuses. Né? Aqui a gente vê o panteão, vê a importância que isso tinha dentro dessa sociedade pelo tamanho do templo em relação às outras construções. Né? E aí, outras deusas começaram a ser criados em função, né, dessa questão do imaginário, que não era tão puro assim, já tinha uma associação com a questão dos interesses, né? Principalmente a questão do poder político. E aí surge Temis, uma deusa, né, que os gregos atribuíam à justiça, só que essa deusa, né, foi criada no imaginário dos homens como uma deusa que gostava de receber muitas oferendas de valor alto. Né? Era uma deusa que limitava aos ricos o acesso a ela. Né? Então, os templos eram muito luxuosos, né? Mármores e tal, e os mais pobres não tinham acesso a ela, porque na Grécia Antiga, embora o modelo político, né, fosse a democracia, apenas 7% dessa população realmente contemplava o que essa democracia oferecia. Tanto que Sócrates foi morto porque disse que o problema da Grécia era a democracia. Então, essa deusa aqui, ela vem já num viés completamente distorcido em relação àquelas primeiras imagens construídas no tempo que o ser humano era nômade. Né? E aí, dotado também da questão da imaginação, os mais pobres criaram a sua própria deusa da justiça, que é a deusa de Quer. E nessa construção imaginária, arquetípica e simbólica, eles resolveram vendar os olhos dela para que ela não escolhesse, né, que tipo de pessoa, dentro do escalonamento, né, dos níveis sociais, ela ia atender. Então, essa criação foi com o objetivo de tornar a justiça mais justa, porque a justiça era bem mais injusta, né, do que a de Quer. E aí, dentro dessa linha, né, de uma forma obviamente resumida, surge a figura do Papa como uma construção histórica
histórica. Isso não pode fugir da nossa ideia, né? Porque o tarô ele não tem juízo de valor. Ele lida com a questão da simbologia, do que tudo isso representa simbolicamente, arquetipicamente, para que nos ajudem ao processo do autoconhecimento e o processo da individuação. Então, a gente já sabe que quanto mais antigo o arquétipo, mais forte ele é, o quão rica essa carta é em termos arquetípicos, em termos simbólicos. É uma das cartas mais poderosas, né, energeticamente. E quando a gente fala de energia, vou lembrar também lá da introdução, energias psíquicas, né? Ela é uma carta riquíssima, né? Onde ela tem muitos elementos simbólicos que fazem com que os nossos processos psíquicos, na nossa psique, né? Consciente coletivo, consciente pessoal, consciente, esse fluxo energético, se estabeleça de uma forma bastante intensa e produtiva, dependendo do modo como a gente vai vivenciar essas energias psíquicas. Se na sombra ou se na luz. Né? Aí entra também a questão do livre-arbítrio. Então, diante disso tudo que a gente falou, a gente já conclui, conhecendo a figura do Papa, né, que ele traz uma ideia de proteção espiritual. Proteção espiritual é essa, que para a gente do tarô vai estar sempre relacionada ao movimento do relegere e não do religare. Relegere para dentro, religare para fora, das religiões mesmo, né? A questão da religiosidade que o Papa traz com o quinto elemento, né? Para a gente aqui vai ter esse viés, né, de movimento para o nosso interior, para o nosso psiquismo, para o nosso autoconhecimento e para o nosso processo de individuação. Eu trouxe esse slide repetido, né, lá do módulo da introdução, que é para a gente fixar bem essa questão. Né? Então, quando a gente fala em proteção espiritual, a gente está falando de alguma coisa que nos remete, que vem lá de uma busca para acessar os arquétipos. Para o acesso aos arquétipos. Então, essa busca aos arquétipos, que a gente chama de proteção espiritual, ela vai nos possibilitar o quê? Uma forte ligação com os nossos ancestrais. Então, quando a gente busca os arquétipos, na realidade, a gente está buscando essa conexão psíquica com os nossos ancestrais. E quanto mais longe a gente nos remeter, mais forte vai ser essa energia psíquica e mais possibilidades de autoconhecimento ela vai nos trazer. O Papa, ele traz muito a questão do conhecimento, né? Porque para ser um padre, por exemplo, me parece que é preciso ter 2 graduações, de filosofia e de teologia. Então, esse arquétipo, né, a gente está conhecendo o arquétipo, está extraindo categorias dele. Já extraímos a questão da proteção espiritual. Agora a gente vai entrar numa outra categoria, que é o conhecimento que ele detém. Né? E é um conhecimento
dos livros, do estudo. Né? Não é, por exemplo, como o conhecimento que o mago traz, que já é inato, e o conhecimento que a sacerdotisa traz, que foi via aquela experiência que ela teve de ser sequestrada, né? E ir para o submundo, e de lá ela conseguir se transformar na rainha, a grande rainha do submundo. Então, as vias, os processos de conhecimento que esses arcanos trazem é diferente um do outro. Tá certo? Porque existem várias formas de conhecimento. Existe o conhecimento empírico, por exemplo, né? O conhecimento empírico ele surge muito na questão da observação. Né? A gente está fazendo muito esforço para atrelar o estudo do tarô a uma fundamentação teórica. Né? Em algumas coisas a gente consegue, em outras coisas a gente não consegue fazer isso. E aí passa a ser uma coisa empírica. Por exemplo, a gente tem uma base teórica para falar das 4 funções básicas psicológicas, do pensamento, do sentimento, da intuição e da sensação, e a gente associa isso com os elementos fogo, terra, ar e água, e os naipes, copas, paus, né, ouros e espadas, de uma forma empírica. Né? Então, existem várias formas de conhecimento. Algumas a gente não consegue validar à luz da ciência, que isso fique bem claro para a gente. Né? Mas isso não quer dizer que não seja uma forma de conhecimento. Né? Então, existem várias formas de conhecimento. O conhecimento empírico, o conhecimento científico, o filosófico, o religioso, o teológico. Por exemplo, a humanidade durante a Idade Média, ela basicamente se pautava numa concepção do conhecimento teológico. Né? E isso deixa uma remanescência muito forte até nos dias de hoje. Né? Muitas pessoas ligadas à religião pensam como os medievais pensavam. Né? A filosofia de vida dessas pessoas ela entra muito na questão do conhecimento religioso. A percepção de mundo é muito teológica. E, além desses tipos de conhecimento, existe o conhecimento mágico. Por exemplo, das mitologias. Né? Que conhecimento era esse? Né? Era o modo como eles compreendiam o mundo. Né? Certo ou errado, era o modo como eles compreendiam. Era uma forma de conhecimento, né? Que, obviamente, não pode ser validada cientificamente. Né? Associar um raio a um deus não tem fundamentação teórica nenhuma, né? Mas era um conhecimento. Né? Eles conheciam o mundo daquele jeito. E aquela era a verdade. Né? Então, o conhecimento mágico, ele entra da mesma forma que os outros tipos de conhecimento. Né? O empírico, o científico, o filosófico, o religioso. Né? E aí, em função disso, o Papa traz uma característica muito interessante. Né? Não é à toa que existe a expressão, o fulano é um Papa no assunto. Ele conhece muito, né, daquele assunto. Então, por exemplo, num jogo onde o consulente questiona a respeito de uma compra de um imóvel, por exemplo, né? E aí aparece o Papa. Dependendo da posição que o Papa apareça, você vai falar para o consulente, olha, pelo que eu estou vendo aqui no jogo, seria de bom tom que você estabelecesse um contrato com um corretor top, né? Alguém que compreenda bem essa questão das transações imobiliárias. Né?
um exemplo prático, né, dessa categoria do conhecimento para a prática do tarô. E isso vale para outras situações quaisquer. Né? Eu trouxe aqui uma citação do Einstein, né? O grande físico, o grande cientista, um grande teórico, né? De uma ciência extremamente importante e respeitável, principalmente naquela época. Né? Então, Einstein era uma figura de muita projeção em função do conhecimento teórico e científico que ele dominava. E aí, curiosamente, na década de 30, nessa obra aqui, que ele escreveu, né, ele disse o seguinte: a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. É bastante interessante, né? Principalmente vindo de quem veio. E isso bota a gente para pensar. O próprio Einstein, aí, pelo que eu compreendi, me corrijam se eu compreendi de forma errada, ele reconhece que existem outras formas de conhecimento ligadas à imaginação, né? E que a ciência não pode dar conta de tudo, né? E aí isso tem tudo a ver com o tarô, né? Tudo a ver. Porque o tarô lida com o arquétipo, que é uma categoria da imaginação. E é pelo arquétipo que o nosso psiquismo dá o start inicial para poder funcionar. Lembra lá do inconsciente coletivo e do inconsciente pessoal? O arquétipo, quando entra ali, via símbolo, dá o start e o nosso psiquismo começa a funcionar. E daí esses impulsos, essas energias psíquicas passam pelo aquele aparelho anatômico, físico, né, estrutural de células do sistema nervoso, e aí geram as emoções que determinam o nosso comportamento enquanto espécie. Também, de uma forma didática, né, para facilitar o nosso entendimento em relação a essa questão do conhecimento, eu fiz aqui uma tabela bastante simples para a gente poder compreender a diferença, de que forma o conhecimento aparece nesses diferentes arquétipos. No caso do mago, o conhecimento é inato. No caso da sacerdotisa, esse conhecimento veio dela mesma, que ela adquiriu pelo processo da dor, né, se transformando daquela menina ingênua, a Core, né, em uma deusa, Perséfone. Isso se deu lá no submundo, onde o Hades é o deus, né, principal. O Papa, que a gente está vendo agora, que o conhecimento dele é um conhecimento formal, um conhecimento acadêmico, né, como o da universidade. E eu também coloquei aqui o eremita, que a gente ainda não viu, que é um senhorzinho, né, simbolicamente um senhorzinho, um andarilho, né, que ele, através das experiências de vida dele, ele consegue se transformar num sábio, né, que é um outro tipo de conhecimento. Então, para o eremita, que a gente ainda vai ver, a fonte do conhecimento é a própria vida.
não é um conhecimento formal como no Papa. É um conhecimento informal, vindo da própria vida. Pelo conhecimento que o Papa adquire, né, ele tem a capacidade de transmitir isso. Então, ele pode ser visto também como um professor. Né? Então, seria uma outra categoria desse arquétipo, né? Simbolicamente, a gente pode associar ao magistério, ao ensino. Né? Então, o Papa, quando o louco se deparar com ele, vai também ter essa percepção de que existe alguém que pode nos ensinar, e muito, que não sejam nossos pais. Né? Os pais físicos do louco é o mago e a sacerdotisa. Então, além dessa área, né, de conhecimento que a gente adquire na vida com os pais, a gente também adquire com outras figuras. No caso, os nossos professores. Né? Uma outra característica desse arquétipo, né, do Papa, é que ele é considerado o sumo pontífice. No caso pontífice aqui, esse termo, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria um construtor de pontes. E essa ponte ligaria o que a quê? Né? Ligaria a terra ao céu. O Papa não veio lá do xamanismo, né? Pessoas que se intitularam, né? A construção disso começou assim, elas mesmas se intitularam como representantes dos deuses. Né? Então, no caso, o Papa, hoje, ele é visto como uma figura que faz essa ponte entre Deus e os homens. E, por isso, ele estabelece essa ponte de ligação. Trazendo isso para o tarô, onde tudo é simbólico, a gente vai ligar o quê? O consciente ao inconsciente, e vice-versa. E aí a gente vai se remeter a quê? Ao eixo ego-self, que a gente viu lá também na parte da introdução. E aí, como ferramenta de autoconhecimento, é muito importante. Então, vejam a riqueza simbólica, arquetípica dessa carta. Uma outra categoria que a gente pode extrair do Papa, né, que a Igreja ela sempre esteve muito associada ao Estado, né, de uma forma geral, ligada a interesses políticos e até econômicos. Historicamente, isso é super, hiper comprovado. Né? Deixando a parte que não é simbólica de lado, que nos compete aqui entrar nesse mérito, né? O simbolismo também liga esse arquétipo a questões legais. Né? Por exemplo, o casamento. Então, o Papa é aquele que realiza casamento. E aí, numa esfera prática de uma tiragem de cartas, se o tema for relacionamento, é uma das abordagens que a gente pode tirar nessa leitura, da possibilidade da realização, da concretização daquela relação, né? daquelas pessoas envolvidas. Uma das possibilidades de leitura seria essa também. Papa realiza casamento. É o casamenteiro.
essa legalidade, ela está muito associada com a questão da moralidade, né? Porque a religião que foi criada, né? Essa religião da qual a gente está se remetendo é principalmente a católica, né? Então, ela foi sendo criada por dogmas, né? Uma doutrina extremamente dogmática. Então, essa questão da legalidade, da influência da igreja, né? Dessa influência histórica, política, econômica, ideológica, está muito atrelada às regras morais, né? E a moral, ela é um conjunto de regras comportamentais criadas também historicamente em função da materialidade, do processo histórico, da vida material dos homens, né? Então, o código moral ele muda com o tempo, né? Coisas que antigamente eram permitidas e aceitas moralmente, como vender pessoas, né? Hoje não é mais. Então, isso vai muito ligado à questão do tempo histórico, dos fatos históricos. Como a gente está sempre ligado ao tarô de Marsella e ao tarô mitológico, eu trouxe aqui algumas informações também do tarô mitológico. Então, o nome da carta é o Hierofante, não é mais o Papa. E aí, no caso do tarô mitológico, vocês lembram muito bem que cada carta está associada a um deus. No caso aí, o Hierofante está representado pelo deus Quiron, que era o rei dos centauros. Um centauro é uma figura mitológica, né? Mito, lembra? Uma narrativa, uma história criada pela imaginação também dos homens, mas que expressa muito bem a questão dos arquétipos. Então, ele é metade ser humano, metade animal. Tem aqui um papiro na mão, trazendo a questão do conhecimento e tal, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa figura aí do tarô mitológico. A parte humana, simbolicamente, representaria o nosso consciente. E a parte animal, o inconsciente, né? O Papa não tem esse poder de ligar os dois reinos, o reino do céu com o reino da terra, né? Consciente com inconsciente, numa interpretação desse simbolismo. E aí, quando a gente fala de ligação de consciente com inconsciente, a gente se remete ao eixo ego-self, né? Então, lembrando aqui, quando a gente nasce, a gente é o todo, a nossa totalidade. Nós não sabemos que nós somos nós mesmos. E aí, conforme a gente vai crescendo, vai compreendendo que o nosso corpo está separado da nossa mãe e tal, e a gente vai até a gente saber que nós somos nós mesmos. Então, o ego, né, que faz parte do consciente, ele vai se formando, vai se separando desse self, do inconsciente, e vai fazer parte como um sistema de organização presente no consciente. E aí a gente estabelece um eixo entre o ego e o self. Por isso, eixo ego-self. E essa dicotomia homem-animal, simbolicamente, nos traz essa ideia.
Esse hierofante, o Quiron, ele tinha algumas funções, né, nesse mito grego. Ele agia como curador, ele dominava técnicas, né, de cura, ele era um sacerdote e também era um professor. Os deuses, né, eles aprendiam muita coisa com os centauros. Os deuses de uma forma geral, né, porque ele é o rei dos centauros, mas ele também tinha muita influência com os outros deuses de grandes envergaduras lá da mitologia. E não pode fugir muito do Papa, do tarô de Marselha, né? Porque senão você foge muito da simbologia da carta. Né? Então o Papa é isso tudo também. Né? O Papa não é um sacerdote, ele também é um curador, né? Na medida que ele tem o poder de ligar o divino com o terreno, né? Então ele traz consigo possibilidades de cura, né? Como era o mito de Jesus, né? E educador. Na carta do Hierofante, no tarô mitológico, entra aqui um dado que é legal a gente falar sobre ele. Ele também é conhecido como o curador ferido, né? Que a gente vê um ferimento na perna dele. Então, Hércules, que era um dos personagens lá da mitologia, era muito amigo do Quiron. E aí Hércules foi visitar o amigo, né, lá na caverna, e Hércules tinha matado aquele monstro grandão, cheio de cabeça, a Hidra, e aí a flecha dele estava suja do sangue do monstro. E o sangue do monstro era veneno puro. E aí, sem querer, ele raspou a ponta da flecha na perna do Quiron e feriu. Né? Ele teria morrido, porque o veneno é muito mortal. Como ele era um deus, os deuses eram imortais, ele não morre. Então ele convive com esse sofrimento eternamente. E aí ele tem muita percepção nessa questão da cura, né? Porque ele sofreu na pele o mal e ele desejava muito ser curado, né? Então é um aprendizado que o Hierofante tem, que o Papa do Tarô de Marselha não tem. Aí eu trouxe uma figura aqui do monstro, né? Que o Hércules matou. Eu acho que a gente já extraiu bastante coisa, né, desse arquétipo na luz, que já nos deu uma noção de que a gente pode dizer que conhece o Papa na luz, né? Só que, como todo arquétipo, o Papa também atua nos espectros de luz e sombra. Como seria, então, o Papa na sombra? Existe aqui uma associação que não total, né? Em alguns pontos, que a carta do diabo, o arcano 15, funciona de uma forma oposta às características da carta do Papa. Né? Como a sombra é uma projeção, né, do oposto, na retaguarda, né, do ego, no caso, a gente pode dizer que, em determinados aspectos, o arcano 15, o diabo, pode representar, sim, a sombra do Papa. E aqui interessante que aquele símbolo que o Papa faz, né, de abençoar, se a gente projetar uma luz, a sombra vai remeter a uma criatura que lembra o diabo, no caso bíblico, né?
a carta do diabo não tem absolutamente nada a ver com o diabo bíblico, assim como a morte também não tem necessariamente nada a ver com a morte física. Então, é um dado aqui que eu achei interessante trazer para vocês. Na sombra é um arquétipo também muito poderoso, né? O Papa, como a gente já viu, em função da distância que ele está ligado, né? Essa construção histórica com os homens primitivos, o arquétipo vem com muita força. Então, na sua sombra também é muito forte as concepções que a gente pode extrair dessa carta, né? Uma delas é a questão da violência. Dentro dessa construção histórica, e a gente não está entrando no mérito dessas questões, a gente está trazendo uma questão simbólica. Tá? Então, pelo fato do Papa reprimir muito as energias sexuais, né, em função dos dogmas, né, que a doutrina da Igreja estabelece, isso, se não for bem canalizado, pode explodir em forma de violência sexual. Né? E aí eu trouxe uma citação de um livro titulado Pedofilia na Igreja. Um dossiê onde os autores trazem vários casos, né, de violência sexual ocorridas por líderes católicos no Brasil. Então, simbolicamente, quando o tarô, numa tiragem, né, a carta do Papa sai, a gente não pode, dependendo do contexto, achar que tudo é uma maravilha. Né? Porque se ele estiver atuando na sombra, ele vai trazer concepções complicadas. E como que a gente sabe se um arcano está na sombra ou está na luz? Boa pergunta, né? Pura intuição de quem está lendo e do contexto do jogo em si, quais as cartas que estão envolvidas, quais as posições, né, das cartas. Aí não tem muita, não dá para trazer um manual perfeito. Ó, dessa forma o arcano está na sombra e dessa forma o arcano está na luz. Alguns tarólogos utilizam-se de um conceito de se a carta sair de cabeça para baixo, invertida, ela está na sombra. E se ela sair na posição normal, está na luz. Eu, particularmente, não uso esse critério, né? Mas saibam que existe. Então, se vocês procurarem vídeos na internet, por exemplo, muitos tarólogos vão fazer essa leitura dessa forma. Chama posição invertida. Mas a gente aqui não vai trabalhar dessa forma. Tá? O que vai determinar é a intuição de quem está lendo junto com a totalidade, né? Com o conjunto da obra, do jogo em si. Essa questão da violência que essa carta traz, ela também nos remete àquela questão da Inquisição, né? Que foi um processo histórico onde a igreja tinha uma influência político-ideológica muito grande, né, nos estados, e aí, para a manutenção do poder que essa figura construída historicamente tinha que manter, né, quem fosse contra sofria violências inenarráveis, né, no período da Inquisição. Pessoas eram torturadas das formas mais cruéis possíveis e imaginárias. Torturas violentas, eram queimadas, enfim, esquartejadas. Então, essa carta ela tem na sombra um aspecto extremamente sombrio. A questão dos dogmas, né,
Na sombra, elas podem representar entraves psíquicos profundos, né? Pessoas que trazem consigo um sistema de crenças e valores com uma concepção muito dogmática, elas podem criar uma barreira no fluxo energético psíquico dela. Né? Então, dependendo do contexto do jogo, a gente pode trazer essa questão para esse consulente, para que ele reveja o seu sistema de crenças e valores, porque ele pode estar preso a conceitos imaginários, simbólicos, vindos da igreja, né? Dessa questão da doutrina, principalmente católica, nesse processo de construção da figura do Papa, e ela precisa ver o mundo de um outro prisma, sob um outro prisma, porque senão ela vai ficar carregando bola de ferro, culpa, né? Essa questão de achar que não merece ser feliz porque fez isso ou porque fez aquilo. Né? Um jogo pode trazer isso de uma forma muito evidente. E aí a questão do autoconhecimento para esse consulente e também para que ele utilize disso como uma bússola de orientação de como ele vai se movimentar dentro do cenário no qual ele está inserido, são informações revolucionárias para esse consulente. Pode ajudar muito, muito mesmo. Dentro dessa questão da carta do Papa na sombra, a gente traz também a excomunhão, né? Mostrando mesmo que simbolicamente aqui para a gente, tá? De novo, não estamos entrando no mérito da questão. Se você for contra o que está estabelecido na doutrina, você é excomungado. Né? Então, simbolicamente, isso pode representar muitas coisas, né? Problemas familiares, de não aceitação de certas condutas, né? Porque vai para o campo moral, então é muito complexo isso, né? Dentro do âmbito das inter-relações pessoais. Né? E aí, como a gente está utilizando o tarô, às vezes também como uma função terapêutica, isso pode ser muito libertador, trazer essas questões para a vida do consulente, porque como isso pode estar a nível de inconsciente, ele pode não estar percebendo que existem esses componentes psíquicos lá na psique dele, né? Também de uma forma simbólica aqui na nossa análise, a figura do Papa, ela funciona como um rei, como um monarca absolutista, né? É o poder concentrado naquela figura e isso o torna muito poderoso. Né? E quando isso está na sombra, ou é o que eu quero, ou então não é. Seria um imperador potencializado ao extremo. Né? Também o autoritarismo, tudo em função do mesmo raciocínio. Né? Dentro lá das regras, né? Das leis que imperam na igreja, o Papa ele goza de suprema autoridade. Né? Então, ele que vai regulamentar as questões da adoração a Deus. Né? E o que ele estabelecer tem que ser mantido, não pode ser mudado. E quem mudar, quem for contra isso, vai ser excomungado, vai ser queimado, vai ser, né, torturado, simbolicamente, de novo. A figura do Papa na sombra também traz consigo uma questão muito complicada, que é o conservadorismo. Ou seja, em função dos dogmas, eles não podem
mudar de opinião, não podem permitir certas coisas, né? Então fica uma coisa muito rígida, muito engessada, né? Então quem reza na cartilha vai ter todos as benéfices, né? As benesses. E quem não rezar na cartilha vai ser excomungado, né? Então a gente traz aqui um exemplo histórico onde o Papa João Paulo II perdoou uma das pessoas influentes da igreja, né, envolvida em problemas de violência sexual, né, e excomungou o Leonardo Boff, que era um dos líderes do movimento chamado de Teologia da Libertação. É um movimento muito progressista na América Latina que foi totalmente avesso aos dogmas e aos interesses políticos e ideológicos da igreja. Então, por isso, o Boff foi excomungado e o mexicano Maciel, né, foi perdoado. Isso é um conservadorismo, né? E essa carta traz isso. Então, isso significa, às vezes, num jogo, que o consulente passa a perceber que ele é muito rígido, ele não permite, ele é muito resistente a mudanças, né? Então, as coisas não podem ser flexíveis. Então, a manutenção do status quo é fundamental, né? É uma característica fundamental que esse arquétipo traz. É um arquétipo que bota muita gente para pensar, né? E aí a pergunta de sempre, quando a gente está terminando o estudo de uma carta: como o Papa chegou para você? Como o Papa chegou para você? Chegou bem? Chegou mal? Né? Então vamos refletir sobre isso e é nessa reflexão que a gente vai vivenciar o arquétipo, que é tudo que a gente pede, né, para que o processo de conhecimento do arquétipo se concretize. Se a gente não vivenciar o arquétipo, a gente não vai conhecer, apenas lendo, né, as categorias que foram extraídas desse objeto de estudo. Então, eu sempre repito esse slide, trazendo essa fundamental dica para a gente poder se tornar um tarólogo que faz uma leitura com segurança, né? Que é tudo que o consulente quer. Temos que vivenciar arquétipo por arquétipo. Então, a gente está fazendo os vídeos semanais também por isso, né? Além obviamente, tomar muito tempo, né? Porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que montar as transparências, né? Isso requer um tempo, mas também porque eu acho que em uma semana é um tempo legal para a gente passar vivenciando o arquétipo que foi estudado. Então, da semana passada para essa, o que eu peço é que vocês tenham vivenciado bastante o imperador. E agora, nessa semana, que a gente vivencie o Papa. E aí a proposta que eu trago para ajudar, existem várias outras formas, né? Seria entrar em contato com uma autoridade espiritual qualquer, dentro do seu sistema de crenças e valores, encarnado ou desencarnado, né? Um padre, um pastor, um pai de santo, né? Ou então algo que você estabeleça aí no seu sistema de crenças e valores, que possa ser feito esse contato, essa ponte, né?
dentro desse contexto da espiritualidade. E uma outra proposta é que, como o Papa ele traz muito essa questão do ensino, né? É ensinar alguma coisa para alguém, academicamente ou não. Dentro dessas propostas de vivências do arquétipo, né, eu também trago semanalmente essa sugestão de criar o próprio tarô, né, utilizando-se das 4 funções básicas né, do psiquismo, que é o pensamento, sentimento, sensação e intuição, e criar um tarô, porque quando a gente está pensando nisso, a gente está vivenciando o arquétipo também. Então eu criei a minha carta trazendo a figura do Papa João Paulo II. Né? E eu botei aqui algumas figuras para ajudar na compreensão do arquétipo, além da imagem dele, né? A ponte, remetendo à questão do sumo pontífice, casamento, né, tal, o livro aqui do estudo, enfim. Cada um, quem se propuser a realizar essa proposta de atividade, que bote a sua criatividade para funcionar e crie a sua própria carta. E, assim, nós vamos parando por aqui, também porque já está ficando extenso demais o vídeo, né? 1h15 já de fala. Então eu espero que tenha sido uma exposição que tenha trazido alguma coisa de bom aí para vocês, né? E a gente vai continuando aí no nosso estudo. A próxima carta vai ser o Arcano 6, que é a carta dos enamorados ou namorados. E espero então que todos tenham uma ótima semana e agradeço, como sempre, principalmente os feedbacks que eu venho recebendo do pessoal que está acompanhando aí os vídeos. Ok? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.